A princípio eu anunciei para o dia 19, mas esse mês é um mês longo, são 5 semanas no mês de janeiro. Então, dia 30 desse mês será uma quinta-feira. Aos irmãos que no coração, na alma e no espírito se consideram membros dessa igreja, teremos uma reunião aqui na quinta-feira à noite para tratarmos de assuntos a respeito da igreja, tá bom? Então, todos aqueles que no coração, na alma e no espírito congregam aqui nessa igreja, dia 30, quinta-feira, à noite, a partir das 7 da noite, teremos aqui uma reunião necessária e pode ter certeza, muito necessária. Amém? Glória a Deus. Os visitantes, o irmão, esqueci o nome do irmão, Júnior, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe. Temos aqui o Jurandir Juarez, a esposa ali do... É Geraldino, na verdade, né? E Juarez. Jurandir, eu sempre me confundo. E a irmã Cida está ali nos visitando. Tem um casal que mora lá, onde Gil e Miriam residem, que estão também nos visitando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gilvan esteve ausente nos últimos cultos, algumas dores, né, irmão? Algumas enfermidades. O Gilvan está enfrentando essa luta, mas Deus está no comando. E aqui está o Gilvan novamente. Novamente lembrando, né, 10 ou 11 de nossos irmãos estão viajando, até enfermos alguns, mas tenho certeza que sobre esses que de forma justa, por força maior, não estão aqui conosco, eu tenho certeza que o mesmo que Deus tem derramado aqui, tem derramado também sobre eles, porque Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Amém? Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu peço mais uma vez que vocês tenham dó, tenham misericórdia desse homem que se coloca aqui agora atrás desse púlpito para pregar a palavra do Senhor, pois eu sei que eu nada sei sem Deus. Eu sei que eu nada sei sem o Espírito Santo. Eu sei que eu nada sei sem a ajuda do Senhor. Por isso me ajude. Ore pela minha vida, pois sou de fato carente. Amém? Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida nesse lugar, ó Deus, que eu costumo dizer que é o lugar mais perigoso da terra. O púlpito é o lugar mais perigoso da terra. Aqui um homem pode ser usado, aqui uma mulher pode ser usada, mas aqui também a mão do Senhor pode pesar sobre um homem ou sobre uma mulher que não reconhece a tua grandeza e que não se submete, Deus, ao Senhor. Por isso eu peço, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim e torna-me, ó Deus, verdadeiramente digno de estar aqui neste lugar, uma vez mais com a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor. Derrame sobre mim as virtudes, o conhecimento, a sabedoria do Teu Espírito Santo, pois eu também preciso ouvir a Tua palavra. A Tua igreja necessita ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, Deus, Pai, Deus. Capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 4. Deus trouxe ao meu coração essa palavra para o primeiro culto do ano. Deus trouxe ao meu coração, meus irmãos, nesta manhã, a responsabilidade de ministrar essa palavra, porque é uma necessidade. Aqueles que encontraram, acompanhem a leitura. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se, ao findar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, labaredas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Aleluia. Sempre eu gosto de ler, sempre eu gosto de ouvir. Meu coração, a minha alma, meu espírito fervem quando leio, meus irmãos, esses versículos. Se eu pudesse voltar no tempo, poucas são as ocasiões, poucas são as situações em minha vida em que de vez em quando eu falo: se eu pudesse voltar no tempo. Mas, meus irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar 2000 anos atrás para estar aqui nesse lugar, juntamente com esses 120 irmãos que estavam ali reunidos, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria nesse cenário, onde aqueles homens, mulheres e até mesmo crianças, 120 ao todo, receberam a virtude, receberam o poder e foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, não é a primeira vez, e tenho certeza que não será a última, que irei pregar a respeito das evidências que uma pessoa precisa demonstrar para de fato revelar que é cheia do Espírito Santo. Nessa noite nós vamos falar sobre isso. Qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Compreender, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema é muito importante, porque muitos são os enganos, muitos são os erros, os equívocos a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Qual é a evidência? Qual é o testemunho que uma pessoa cheia do Espírito Santo dá? Muitos são os erros, os equívocos, as confusões a respeito desse tema. Por isso é necessário, à luz da palavra, a gente compreender, para que a nossa mente saia do engano. E um desses enganos, meus irmãos, está justamente no que eu disse aqui, nas evidências. Muitos são aquilo que as pessoas acreditam que são evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não é. Não é. Não é. E a palavra de Deus nos ensina. E eu espero que os irmãos estejam com o coração aberto para corrigir a rota, porque se até aqui alguns de nós acreditávamos que éramos cheios do Espírito Santo por causa de um ou outro detalhe, o que eu vou pregar aqui é a luz da palavra. E de repente alguns de nós ficaremos surpresos: uau, eu pensava que eu era cheio do Espírito Santo, mas não sou. Pode ter certeza que a palavra de Deus, com muito amor, com muito carinho, com muita graça, vai nos trazer, meus irmãos, esse entendimento. Mas antes eu preciso falar de outro engano. Eu preciso falar, meus irmãos, de um engano, de um erro que existe quase que exclusivamente em nosso meio, no meio das igrejas pentecostais. Sabe qual é esse erro? Sabe qual é esse erro a respeito do Espírito Santo que existe dentro das igrejas pentecostais? É o erro de acreditar que somente crente que pertence a uma igreja pentecostal é que tem o Espírito Santo. E acredite, muitas são as pessoas que congregam em igrejas pentecostais que têm esse pensamento: não, o Espírito Santo é só na minha igreja, que a minha igreja é igreja de fogo, a minha igreja é igreja pentecostal, a minha igreja ninguém fica calado, ninguém fica em silêncio, todo mundo dá glória a Deus, é aquela gritaria santa. E muitos diante disso têm esse entendimento que o Espírito Santo é exclusividade somente de uma igreja pentecostal. E esse engano, meus irmãos, é fruto de uma falta de compreensão bíblica
que leva as pessoas a associarem o Espírito Santo à palavra Pentecostes. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, a palavra Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Haja visto, a palavra Pentecostes significa que era uma festa judaica. Lá no Antigo Testamento, ainda durante a travessia do povo no deserto, Deus instituiu algumas festas, e uma dessas festas era justamente o Pentecostes. Quando acabava a Páscoa, no dia seguinte da Páscoa já começava o Pentecostes, que durava 50 dias. Então Pentecostes é uma festa judaica. Pentecostes é uma festa que até hoje lá em Israel e no Brasil também, no Brasil existem milhares, talvez milhões de judeus. No Brasil, os judeus comemoram o Pentecostes. Porém, aprove Deus derramar o Espírito Santo dele no final da festa de Pentecostes. Atos capítulo 2 deixa bem claro que foi ao final da festa de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, se passaram 50 dias, Deus derramou o Espírito Santo dele, não onde estava tendo uma festa, mas dentro daquele cenáculo, dentro daquele lugar onde os nossos irmãos, onde aqueles primeiros cristãos estavam ali escondidos. Eles não estavam se divertindo não, eles estavam escondidos porque os judeus estavam perseguindo os seguidores de Cristo. Então eles estavam dentro daquele cenáculo, portas e janelas fechadas. 120 dos nossos irmãos, homens, mulheres e crianças, em oração contínua. Do lado de fora uma multidão. A Bíblia fala que muitas nações, povos de várias nações, estavam em Jerusalém naqueles dias, porque era uma festa judaica. A cidade estava cheia, a sinagoga estava cheia, mas o Espírito Santo não foi derramado lá, onde estava aquela festa. O Espírito Santo foi derramado dentro daquele lugarzinho, onde 120 homens e mulheres se apertavam, clamando e suplicando pela presença do Senhor. Glória a Deus. E como eu disse, a festa de Pentecostes, meus irmãos, durava 50 dias. Há dias aquele povo estava ali orando. Há semanas aquele povo estava ali suplicando: Deus, cumpra a tua promessa. Deus, cumpra a tua promessa. E que promessa é essa, meus irmãos? A promessa que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 em diante. E acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E esses dias começou ao final de Pentecostes. Esses dias começou ali. Ao cumprir-se do dia de Pentecostes, Deus começou a derramar do Espírito Santo dele sobre a igreja. E o fato de ter sido derramado justamente ali, no último dia do Pentecostes, ao final daquela festa, é como se Deus estivesse dizendo, principalmente para os judeus, porque os judeus faziam dessas festas algo espiritual. Todas as festas dos judeus tinham um cunho espiritual, tinham um propósito espiritual. Então era Deus dizendo: a partir de agora não são mais as festas, a partir de agora não são mais os dias, não são mais as festas de lua nova, não são mais as festas da colheita. A partir de agora é o Espírito Santo. A partir de agora é o derramado do Espírito Santo sobre a igreja. E a partir dali, meus irmãos, Deus começou a derramar copiosamente sobre todo aquele que busca, sobre todo aquele que anseia, sobre todo aquele que abre a boca e clama pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem derramado copiosamente nesse Espírito. Mas não há nenhum problema em uma igreja trazer em sua placa a palavra pentecostal. Não há nenhum problema. De fato, essa igreja está dizendo o quê? Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Essa é a revelação, meus irmãos, a respeito do pentecostal ali na placa da igreja. Significa que nós, que congregamos em uma igreja
igreja pentecostal, nós cremos de todo o nosso coração que ainda hoje Deus derrama o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de revelação, nós cremos que Deus fala por meio de sonhos e visões, ou seja, nós somos pentecostais, nós cremos no poder do Espírito Santo. É isso que nos torna pentecostais. Mas nós não podemos cair no engano de abrir a boca e dizer: somente na minha igreja, que é pentecostal, o Espírito Santo se manifesta. Não faça isso. Não faça isso, porque você não é Deus e o Espírito Santo é de Deus, não é seu. Deus derrama o Espírito dele sobre todo crente fiel. E acredite, existe crentes fiéis dentro da Igreja Batista, existem crentes fiéis dentro da Igreja Metodista, existem crentes fiéis dentro da Igreja Presbiteriana, existem crentes fiéis dentro da Igreja Maranata, existem. E olha só o que eu vou dizer, por favor, não me atirem pedras. Existem crentes fiéis e cheios do Espírito Santo dentro da Igreja Católica. Existem. A nossa teologia diverge, as nossas crenças divergem. A Igreja Católica tem a sua catequese, a Igreja Católica tem os seus patriarcas, a Igreja Católica, além da palavra de Deus, tem os escritos do que eles chamam de patriarcas. Mas acredite, por mais que haja diferença entre católicos e protestantes, uma coisa une católicos e protestantes. Tanto católico quanto protestante acredita que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e ali na cruz ele derramou o sangue dele para nos libertar do pecado. Católicos e protestantes creem nessa revelação poderosa, nessa realidade, nessa poderosa graça que Jesus Cristo derramou sobre as nossas vidas por meio do sacrifício ali na cruz. E sim, meus irmãos, o Espírito Santo não é um patrimônio exclusivo de uma igreja pentecostal. O Espírito Santo não pertence à Assembleia de Deus. O Espírito Santo não pertence à pentecostal ungida, muito menos à igreja pentecostal Nova Jerusalém. O Espírito Santo pertence a Deus, e Deus derrama sobre todo aquele que clama, sobre todo aquele que busca. E falando sobre a Igreja Católica, meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Meus irmãos, eu conheço um católico nessa cidade que eu ouso dizer que é mais crente do que eu. Eu fui vizinho deste homem. Todos os dias que precisa estar na Igreja Católica, ele está lá. Inclusive, ele tem algum cargo, ele é obreiro lá na Igreja Católica, eu nem sei se é dessa forma que fala, mas enfim, ele tem uma função lá na Igreja Católica. Meus irmãos, eu morava quase que parede e meia desse homem, eu nunca ouvi um palavrão. O mínimo. Aquele palavrão, aquela palavra feia que a gente acha mais ou menos, que a gente acha que não é pecado, nem essa palavra, meus irmãos, eu nunca ouvi. Eu nunca vi um grito dele contra a esposa. E olha que a esposa dele tem esses cachorrinhos que a irmã Daiana tem, os pinches, aqueles cachorros atentados. Eu nem nunca ouvi aquele homem gritar contra esses cachorrinhos, de tão manso, de tão tranquilo. E muito facilmente podemos olhar para aquele homem e dizer: paz do Senhor, meu irmão. Porque você olha para ele e você vê que há algo diferente nele, meus irmãos. E repito, é católico. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo não é patrimônio dos protestantes. O Espírito Santo não é patrimônio da Igreja Católica. O Espírito Santo é de Deus. E ele derrama sobre todo aquele que tem um coração sincero, sobre todo aquele que decide, meus irmãos, buscar a presença do Senhor. Mas talvez ainda assim, alguém aqui em nosso meio, e vocês têm inclusive a liberdade de me questionar, mas talvez aqui nessa noite alguém possa me questionar: mas pastor, o senhor está enganado, pastor, porque nessas igrejas, Batista, Metodista, Maranata,
Na igreja católica, pastor, nessas igrejas, ninguém rodopia, ninguém marcha no mistério, ninguém pula, ninguém dá gritos de glória a Deus, estornando o teto da igreja. Nesses lugares, pastor, ninguém faz isso. Não, pastor, somente nós, os pentecostais, nós temos o Espírito Santo, porque nós marchamos, nós pulamos, nós rodopiamos, nós gritamos e saímos rouco da igreja. Cansamos, meu Deus do céu, quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu desci do monte rouco, ficava 2, 3 dias sem falar, de tanto gritado por Deus, é bom demais. Mas é a partir daqui, é justamente a partir daqui que eu entro no tema da mensagem, porque é aqui que está o engano, meus irmãos. Em nosso meio pentecostal também existe o engano de acreditar que a evidência de que um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo é isso aqui que eu falei: é o pular, é o sapatear, é o rodopiar, é o gritar glória a Deus. Existe no meio pentecostal a crença de que a evidência de que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é um homem ou uma mulher que faz isso, que se comporta dessa maneira no culto. E meus irmãos, não é. A luz da palavra de Deus não é. E eu vou provar para vocês a luz da palavra de Deus, para que haja crescimento, para que haja compreensão, para que haja uma verdadeira sinceridade, meus irmãos, no meu coração e no seu coração. Sapatear, rodopiar, deitar no chão e ficar rolando pelo chão, seja o que for que um crente pentecostal faça, isso não é evidência que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um sinal. É um sinal de que em um culto de oração, em um culto de adoração, o Espírito Santo está presente. E de forma sincera e verdadeira, aquele homem, aquela mulher começa de fato a corresponder: eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir o poder do Espírito Santo em um culto. Eu sei o que é teus ossos ali tremendo. Eu sei o que é teu corpo pegando fogo. Eu sei o que é isso. Mas é o poder do Espírito Santo, é um sinal de que o Espírito Santo está no ambiente. Vivemos isso aqui de forma muito forte ano passado, no mês de novembro, naqueles 6 dias de louvor, de adoração. Fechávamos a porta da igreja, nos trancávamos aqui dentro, cerca de 30, 40 pessoas, de segunda até sábado, e testemunhamos isso. O sinal de que o poder do Espírito Santo estava no ambiente de fato, meus irmãos. O Espírito Santo se manifesta. O poder do Espírito Santo se manifesta em um ambiente onde existem crentes reunidos clamando. E quando o crente sapateia, quando o crente rodopeia, quando o crente rola pelo chão, quando o crente pula, repita, é um sinal de que o poder do Espírito Santo está ali no ambiente e a pessoa não se contém. A pessoa não consegue ficar parada. É sincero, é verdadeiro, é genuíno, eu acredito. Porém, meus irmãos, eu sou muito assim rendido ao Espírito Santo na questão de discernimento, porque às vezes acontece o exagero. Porque eu já vi, meus irmãos, eu já vi cidadão dizer que é cheio do Espírito Santo em um mover como esse do Espírito Santo, subir uma coluna dessa aqui, e ficar batendo a cabeça na coluna da igreja. Que Espírito Santo é esse que faz a pessoa virar um pica-pau? Subir uma coluna da igreja e ficar batendo na testa. Certa vez eu vi a igreja ali alvoroçada, todo mundo ali no poder do Espírito Santo de fato. E esse camarada pegou o púlpito da igreja, um púlpito como esse aqui de madeira. O camarada pegou o púlpito de madeira no braço, jogou para cima e ficou assim, Já pensou se caísse no chão e machucasse alguém? Que Espírito Santo é esse que faz a criatura fazer essa? A alma da pessoa está no engano, tem que ter discernimento. Certa vez eu vi um pregador, começou a orar em línguas, começou a sapatear, começou a rodopiar. De repente, do nada, esse homem engatou a quinta marcha e saiu correndo pela igreja. Mas saiu para o lado de fora e saiu correndo pela rua. E o camarada que estava fumando foi atrás e o camarada deu no pé com o microfone. Nem sei se voltou para devolver o microfone. Que Espírito Santo é esse que tira o pregador da palavra? Não é o Espírito Santo. Então tem que ter discernimento, porque parece, mas não é. É a alma da pessoa que está cometendo um exagero. Então tem que ter muito discernimento, tem que ter muita sabedoria. Mas acredite,
rodopiar, sapatear. Uma igreja pentecostal onde os crentes de fato voltam para casa suados. Eu estou aqui suando. Meus irmãos, crente pentecostal, quando chega em casa tem que tomar banho, porque chega em casa suado mesmo. Porque crente pentecostal crê no derramado do Espírito Santo, nos dons, nas virtudes. Crente pentecostal se rende ao Espírito Santo de fato e dá glória a Deus, aleluia. E se sentir vontade de pular, vai pular mesmo. Mas, como eu disse aqui na primeira parte da ministração, isso não significa que o Espírito Santo é patrimônio da igreja pentecostal e somente a igreja pentecostal tem o Espírito Santo, porque somente na igreja pentecostal os crentes pula, corre, sapateia. E também nós não podemos dizer que um crente que pula, sapateia e rodopia é um crente cheio do Espírito Santo, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você sentir o poder do Espírito Santo no ambiente, e outra coisa é você ser cheio, é você ser transbordante, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. E sabe, meus irmãos, sabe qual é a evidência bíblica? Sabe qual é a evidência à luz da palavra de que um homem ou uma mulher é cheia do Espírito Santo? A evidência, meus irmãos, é mudança de vida, é transformação de caráter, é mudança de comportamento. Era preguiçoso, não é mais. Era revoltado, irado. Ah, eu sou crente, mas se pisar no dedinho do meu pé, leva uma porrada. Ah, eu sou crente, mas o meu facão não é não, para não dizer revólver. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente transformado. É um crente que deixa a família de boca aberta. Meu Deus, uma mãe dizendo isso, o meu filho de fato é crente. Eu estou vendo a mudança na vida dele, eu estou vendo a transformação na vida do meu filho, na vida da minha filha. Meus irmãos, eu creio que não é o caso das irmãs que aqui congregam. Aqui na nossa igreja, algumas irmãs ainda sentem no coração a tristeza dos maridos que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, tem mulheres que receberam Jesus como Salvador, estão na igreja, sapateando, rodopiando e pulando, mas que o marido não se converte por conta do mau testemunho dela dentro da casa dela. Sapateia, rodopeia, volta rouca para dentro de casa, mas dentro de casa o marido não enxerga a transformação naquela criatura, não enxerga a mudança de vida nessa mulher. O mesmo vale para o oposto, para o contrário. Quantas e quantas mulheres, esposas, ainda não entregaram a vida para Jesus porque o marido está na igreja, o marido não perde culto, mas quando o infeliz chega em casa, parece que é o capeta que chegou dentro de casa. Mas na igreja sapateia, rodopeia, prega, canta, revelações em cima de revelações, mas quando chega dentro de casa, não demonstra vida transformada, vida restaurada, vida liberta. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é isso. É caráter transformado, é caráter restaurado, é mudança, é comportamento, é falar. Meus irmãos, certa vez, Jesus ali, na noite que ele foi preso, Pedro estava ali observando de longe o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que algumas pessoas chegaram até Pedro e disseram: epa, você é seguidor de Jesus. Você é seguidor de Jesus. O seu modo de falar diz isso. O seu modo de falar, a forma como você conversa, está entregando que você é cristão. Olha só, meus irmãos. Naquele tempo não existia roupa de crente como hoje tem. Todo mundo se vestia basicamente igual. Os homens com aquelas túnicas. Pedro não foi conhecido como seguidor de Jesus pela forma que ele conversava. Meus irmãos, quando nós conversamos com aquelas pessoas que não compartilham da nossa fé, o que nós estamos conversando? O que nós estamos falando? O que está saindo da nossa boca? Será que o que está saindo da nossa boca vai entrar no coração dessa pessoa que ainda não compartilha da nossa fé? Vai entrar no coração dela o quê? Bênção? Ou palavras torpes? Conversações vãs? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, muda o andar,
o caminhar. Ser cheio do Espírito Santo muda o falar, muda o olhar. O homem que não aguentava andar na rua sem tirar os olhos dos corpos das mulheres, por ser cheio do Espírito Santo, começa a tirar. Por ser cheio do Espírito Santo, começa a vigiar. Por ser cheio do Espírito Santo, começa a fugir da aparência do mal. Meus irmãos, pense o temor que há no meu coração a respeito desse sentido, porque infelizmente a cada dia que passa, as pessoas, principalmente as mulheres, estão ficando com menos roupa. E não é falta de tecido, não. E para um homem crente, de fato é uma guerra, é uma luta. Se um homem crente, se um cristão, se um homem cheio do Espírito Santo não andar pela rua com os olhos somente em Cristo, vai voltar os olhos para os corpos das mulheres. Mas um crente que não tem o Espírito Santo não está nem aí. Acha que ninguém está vendo, meus irmãos, acredite. Vai comigo. Os olhos de Deus enxergam todas as coisas, mas os olhos das pessoas nesse mundo enxergam também. Não pense que um cristão apontando na rua, só porque está longe de casa, ou só porque está longe da igreja, ninguém está vendo. Acredite, alguém está vendo. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém enxergando. Eu estou falando de olhos humanos.